eu quero passar aqui para os irmãos algumas orientações desse livro de Atos, porque é um livro que ele vai relatar o princípio da igreja, e é esse princípio, essa essência da igreja primitiva é que nós queremos resgatar de novo. Como assim resgatar de novo, pastor? Porque sinceramente as igrejas perderam isso. Quando eu digo igrejas, não estou querendo falar de ministério de ninguém, mas nós infelizmente perdemos a essência da igreja primitiva nesse decorrer dessa caminhada. O livro de Atos foi escrito no ano de 65, mais ou menos, depois do nascimento de Cristo. Nesses 2023, 1975, não vou saber fazer essa conta, mas nesses 1900 e poucos anos ali, a igreja perdeu essa essência. Não sei aonde que perdeu, foi no meio dessa caminhada, mas o princípio que Deus levantou em mar foi para resgatar essa essência da igreja primitiva, e não vai ser de um dia para o outro. Isso daí vai ser difícil, não é fácil, porque isso daí não interessa a muitas pessoas, mas nem que nós estivermos aqui com 2, 3, 10, 20, 3 mil, igual foi na primeira pregação de Pedro, não sei quantos que nós vamos ser, mas eu tenho certeza que nós vamos ser tantos como a areia da praia, em nome de Jesus, e em 509, né, pastor Sebastião? Da Arca Cristã. Mas nós vamos ser tantos como a areia da praia, de verdade, em nome de Jesus, custe o que custar. Nós não vamos fugir do propósito, viu, Júlio? Não vamos fugir do propósito. Nós iniciamos, o capítulo 1 e 2, no capítulo 2, no último versículo. Abra sua Bíblia aí. No último não, no 2, 41 e 42 que nós lemos semana passada, foi isso mesmo. E aí, irmão Luiz, como é que foi hoje no trabalho? Bênção de Deus, glória a Jesus. Nós lemos, os irmãos acharam aí? Atos 2, 41 e 42 diz assim, ó: de sorte que foram batizados os de bom grado receberam os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Isso daí foi na primeira pregação, viu, irmãos? Aí onde nós lemos semana passada foi aqui. Aí eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações e no partir do pão. Viram sua Bíblia aí umas 4 páginas mais ou menos? No capítulo 6 do livro de Atos. Glória a Jesus. Capítulo 6 do livro de Atos. Diz assim, ó: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, algumas traduções vão falar crescendo o número dos seguidores de Cristo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, convocando a multidão ali dos seguidores, os mais de 3.000 pessoas, disseram: não é viável que nós deixemos de pregar a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Como é que tinha que ser os homens?
de boa reputação, os quais constituamos sobre esse importante trabalho. Mas nós, os 12, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, todos ficaram felizes com essa decisão. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, e os apóstolos, orando, lhe impuseram as mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes também obedeciam à fé. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós, como eu falei com os irmãos, nós vamos resgatar essa essência, irmão Darlan, da igreja primitiva, nas nossas atitudes. E para nós resgatarmos essa essência, nós temos que aprender como era a igreja primitiva, como é que foi que isso começou, como é que eles iniciaram, o que eles faziam, quais as ferramentas que eles usaram para dar início na igreja. Só assim que nós vamos saber, só assim que nós vamos poder resgatar essa essência. Nós estamos caminhando por um lugar e daqui a uns dias nós vamos começar a chamar pessoas aqui para pregar a palavra de Deus, amigos nossos, e jamais nós vamos colocar nesse altar pessoas que nós não conhecemos. Mas mesmo chamando alguns amigos nossos, às vezes a pessoa pode falar uma coisa que não está direcionada corretamente na palavra. A gente corre esse risco. Eu já vi pessoas que são verdadeiros servos de Deus, verdadeiros, falam asneira. Eu falei, gente, não tem que esse cara arrumou isso. Então por isso que eu quero, não é perder tempo, mas eu quero investir o tempo explicando aos irmãos certinho, bem detalhadamente, para se alguém subir aqui e falar alguma coisa, aplicar alguma coisa na palavra de forma desordenada, vocês já vão estar ligados. Não precisa nem eu subir aqui e falar, gente, não acredito não. Vocês já vão estar ligados. Paulo, nesse mesmo livro de Atos, lá no capítulo 17, Paulo já tinha convertido, e nessa passagem que agora que nós acabamos de ler, Paulo não tinha convertido ainda. Lá no capítulo 17, Paulo foi pregar num lugarzinho chamado Bereia, uma cidadezinha chamada Bereia, e a Bíblia fala que os irmãos de Bereia, quando Paulo estava pregando, eles abriram a Bíblia e ficaram acompanhando se Paulo realmente estava falando a verdade mesmo. Vamos ver o que esse camarada está falando aí, está na Bíblia mesmo. Então, irmãos, quando chegar pessoas aqui que forem pregar a palavra, mesmo que sejam amigos nossos, deixa sua Bíblia aberta e vai acompanhando para ver se realmente é aquilo mesmo. Porque tem como eu pregar a Bíblia de uma forma errada, tem como eu aplicar errado, e eu vigio muito nisso, porque a heresia não é só você falar aquilo que não está na Bíblia. Heresia é você distorcer a Bíblia. O diabo, lá em Mateus 4, naquele diálogo que o diabo estava tendo com Jesus, Satanás estava citando a Bíblia, mas a aplicação estava errada. O diabo falou assim: lança-te daqui desse precipício, porque está escrito que a palavra segundo a sua palavra, Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito. É a Bíblia, mas a aplicação estava errada. Os irmãos estão entendendo? Então, quando chegar pessoas aqui
e forem pregar a palavra de Deus, mesmo que sejam pessoas conhecidas, vocês já vão ter discernimento da aplicação, se está correto ou se não está. Entendeu por quê? Porque nós vamos manusear bem a palavra de Deus, como os irmãos de Beré. Nós vamos chegar lá ainda. Então, irmãos, domingo passado nós paramos nesse versículo aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, principalmente nas orações. A oração, irmãos, é a chave. A oração é a engrenagem principal para uma igreja fluir. A engrenagem principal. Porque eu conheço pessoas, o pastor Sebastião conhece, os irmãos também conhecem pessoas que às vezes ele é até leigo na palavra. Tem gente que ele é leigo, ele não tem muito entendimento, mas ele é uma pessoa tanto de oração, dedica tanta oração, que você fica perto daquela pessoa, você vê que a pessoa está exalando Deus, a pessoa está exalando a presença de Deus. Eu fui criado na Assembleia de Deus e a gente vê que as irmãzinhas do ciclo de oração, a irmãzinha está meio branquinho, não sabe pregar, não sabe. Fala o Salmo 23, Davi quem é? Às vezes nem sabe, mas ela está exalando Deus de uma forma tão grande, você fica perplexo com aquilo. Então a oração, irmãos, é a engrenagem principal para o ministério começar a fluir. Quando eu digo de oração, não estou falando apenas de nós virmos aqui na terça-feira orar. Não estou falando apenas de você seguir, que eu faço muito isso. Às vezes no meu trabalho, eu estou ali trabalhando e fico orando o tempo inteiro. É bênção, é. Mas só que nós temos que tirar um tempo de oração, um horário reservado para você orar. Feche a porta do seu quarto, vai no monte, na mata, independente do lugar que você quiser ir, mas tira esse tempo específico para isso. Está entendendo? Tira esse tempo específico para a oração. Não negocie esse tempo de oração cotidiano, todos os dias, a troco de nada. Porque se você não arrumar um tempo para você se relacionar com Deus, você vai ficar na mesmice o resto da vida. A grande realidade é essa. Ontem eu tive um tempo de mesa com o irmão Darlan, e nós ali no meio do mato ali, a gente falando o que está faltando, cara, o que está faltando. Nós estamos buscando, a gente sente que está faltando algo mais ainda. E na hora o Espírito Santo começou a testificar com nós, né, irmão Darlan? Está faltando vocês buscar um pouquinho mais. Ah, mas a gente já ora tanto. Está faltando você tirar um tempo. Tira um tempo. Fala assim, não, hoje eu vou passar esse dia em oração. Pelo menos um dia. Eu vou passar esse dia em consagração e oração a Deus. Vai para o meio de um pasto aí, ou dentro de sua casa mesmo. Tira esse tempo de relacionamento com Deus. Tira esse tempo de intimidade com Deus. Nós não podemos deixar para buscar somente no dia de oração aqui na igreja. Amém, irmãos? E no capítulo 3, a gente pode observar que Pedro e João, no primeiro versículo, eles estavam subindo para a oração das 3 horas da tarde. Ou seja, Pedro e João, eles tinham um propósito. 3 horas da tarde nós vamos orar. E todos nós conhecemos aquele milagre que teve ali, que eles curaram aquele paralítico na porta do templo e tal. Aí no capítulo 4, o sinédrio todos, os magistrados, levantaram contra a vida deles, porque eles estavam pregando em nome de Jesus. Mas aqueles homens não podiam matar eles, porque eles tinham acabado de fazer um milagre sobrenatural.
Aí os homens falaram: não, nós não podemos matar eles, porque eles acabaram de fazer um milagre, o povo está aplaudindo eles. Se o povo virar contra nós, aí o bicho vai pegar para o nosso lado. Vamos só castigar eles. E chicotearam eles, ali, se vocês forem ler o capítulo 4 todinho. E Pedro falou com os magistrados: vamos obedecer a Deus do que a vocês. E em mais uma pregação de Pedro no capítulo 4, eles ganharam 5.000 pessoas para Jesus. 5.000 pessoas se converteram. Já eram 120 que foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Desses 120, no finalzinho de Atos 2, foram 3.000 pessoas. E agora no capítulo 4, foram 5.000 pessoas que aceitaram Jesus. Ou seja, 8.000 pessoas se converteram. Aí, onde nós lemos aqui no capítulo 6, começou a ter uma murmuração entre os crentes gregos contra os crentes judeus. Os gregos começaram a falar: mas o pessoal está deixando as nossas viúvas passar necessidade. E aí, pela primeira vez, quase que a igreja teve a primeira divisão. Olha aqui, naquele tempo, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos e os hebreus. E os gregos alegavam que o pessoal estava deixando as viúvas deles padecer necessidade. Aí chamou os 12 apóstolos, que eram 11, mas no capítulo 1, Matias entrou no lugar de Judas. Os irmãos lembram que eu falei aqui no domingo passado? Aí os 12 chegaram e falaram: não, vamos fazer uma reunião aqui para não ter essa divisão. Quase que foi a primeira divisão da igreja. Aí Pedro chegou e falou: não, se os gregos estão falando que as viúvas estão passando necessidade, escolhe aí 7 homens entre vocês mesmo, entre os gregos mesmo. É vocês que estão reclamando, então escolhe aí 7 entre vocês. Escolhe 7 homens aí de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque não é nisso que nós deixamos o ministério da oração e da pregação da palavra para cuidar de dinheiro, para cuidar desses assuntos administrativos. Então aqui tem uma chave muito forte que nós vamos carregar no nosso ministério. Presta muita atenção e guarde isso. Deus vai separar daqui uns dias, Deus vai começar a separar pessoas, líderes aqui nessa igreja, para o ministério integral. Ou seja, vão ter uma remuneração por estar fazendo a obra. Mas como é que essas pessoas vão viver? Como é que essas pessoas vão viver? Os que receberem a remuneração em ministério de oração e pregação da palavra. Jamais vocês vão me ver aqui nessa igreja. Nós buscamos de Deus, e Deus vai nos dar um tempo próprio. Mas vocês não vão ver os líderes que Deus separar para essa igreja trabalhando, batendo colher em parede da igreja. Vai ter pessoas que vão fazer isso. Nós vamos pagar profissionais para fazer isso. Os líderes que Deus levantar para essa igreja, eles vão permanecer em oração e no ministério da palavra. Essa é a chave. O que nós vamos fazer? Se eu vivo do ministério integral, se o irmão Darlão vive do ministério integral, nós vamos levantar cedinho, 7 horas da manhã, pega o serviço, vamos para a marca. Nós vamos ficar lá até 4 horas da tarde. É o nosso trabalho. Esse é o verdadeiro trabalho do obreiro. Se for para Deus me separar do ministério integral, para eu ficar construindo templo, eu fico de pedreiro que eu estou, já sou já. O dia que Deus separar algum de nós aqui para o ministério, nós vamos focar no ministério da oração. Os 12 falaram: não é lícito
que nós deixamos o ministério de oração e o ministério da palavra para cuidar dessas coisas aí. Escolha entre vocês aí, alguns aí, para cuidar disso daí. E eles começaram a escolher homens de boa reputação. Deixa eu trocar isso aqui, irmão. Quando vocês vão dando glória a Deus. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas e confiamos em teu infinito amor. Glória a Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, irmãos? Então o ministério da oração, ele vai ser o carro forte aqui dessa igreja. Nós não vamos abrir mão disso a troco de nada. Nós não vamos abrir mão do ministério da palavra por nada. Como assim abrir mão do ministério da palavra? Se eu ganho da obra, se algum dos irmãos vai ter o ministério integral, nós temos por obrigação. É obrigação sair por aí, prega na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como que esses caras hoje em dia conseguem. Ah não, eu ganho tanto, eu vou lá para a igreja, vou ficar lá fazendo reunião com as pessoas. Ah não, vou marcar uma reunião aqui com o vereador, vou marcar uma reunião. Cara, nós vivemos disso aí para pregar a palavra de Deus. Nós vivemos quem vai viver no ministério integral, ele vai ter que viver a sua vida em oração e na pregação da palavra de Deus, como ele vive hoje, como ele é fechado. Está entendendo? É como se fosse um trabalho cotidiano. Então os irmãos que vão ser chamados para isso, presta muita atenção nesses princípios, porque orar, irmãos, não é simplesmente uma petição, não é simplesmente você ficar só pedindo a Deus as coisas. A oração, ela nos dá autoridade. Por que às vezes as pessoas entram aqui doentes e saem daqui doentes da mesma forma? Porque nós não temos autoridade. A autoridade, ela foi liberada para nós, mas nós só vamos ter acesso a ela se nós cumprirmos o ministério da oração. Se não tiver uma vida cotidiana de oração, irmãos, infelizmente, eu falo para os irmãos, não adianta nós termos aqui estratégia para encher a igreja. Não adianta nós levantarmos aqui campanhas estratégicas para chamar as pessoas. Vai ser só mais uma igreja. Só mais uma. Se nós queremos resgatar a essência da igreja primitiva, no capítulo 5, as pessoas colocavam os paralíticos nos passeios e Pedro passava e só a sombra dele curava as pessoas. Como é que Pedro adquiriu isso? Da noite para o dia? Não. É uma vida de oração. É dedicar a oração. E isso não é só para quem vai ter um ministério integral, não. Isso é para todos nós. Porque se você não tem um ministério de tempo integral, Deus entende que o seu tempo é meio que escasso. Deus não vai levar em conta isso. Você tem que trabalhar, porque você tem que colocar mantimento na sua casa, você tem suas contas para você pagar. Mas nada que isso possa impedir você de ter uma vida de oração diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: orai sem cessar. A sua identidade, irmã Indira, tem que ser uma identidade
de oração. As pessoas têm que olhar para você e ver você como mulher de oração. As pessoas têm que olhar para você, Júlia, e reconhecer você pelo seu ministério de oração. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus tinha dado a eles uma ordem deles ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles desobedeceram essa ordem, esses dois discípulos, e foram para a aldeiazinha deles que chama Emaús. Jesus encontrou com eles e eles não reconheceram Jesus. Olha para você ver, eles viveram 3 anos e meio com Jesus. Jesus apareceu para eles, eles não reconheceram Jesus, de tão cego espiritualmente que eles estavam. Mas quando eles chegaram em Emaús, na casa deles, eles sentaram à mesa e Jesus levantou o pão para cima e começou a orar. Nesse momento que Jesus começou a orar, eles olharam e falaram: ué, isso é Jesus? Ou seja, a identidade de Jesus é uma identidade de oração. Eles reconheceram Jesus pela oração. Você tem que ser conhecido como um homem de oração, como uma mulher de oração, como um homem que tem relacionamento com Deus na oração. Pregar bonito é muito bom, louvar que bonito é muito bom, mas independente daquilo que é o seu chamado, alguns foi chamado para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista, outro para pastores. Independente do seu chamado, você só vai exercer com excelência se você for um homem ou uma mulher de oração. Senão você vai ser só mais um aqui nessa cidade. David Robertson eu considero ele um herói na fé. Ele era um americano, ele morreu agora há pouco tempo, foi em 2022, ele morreu com 79 anos. David Robertson, Deus separou ele para o ministério, falou com ele: Robertson, você vai, a partir de hoje, você vai viver no ministério integral. Mas ele não sabia pregar, não sabia cantar, não sabia tocar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí na hora o Espírito Santo veio na cabeça dele: vai orar. Aí ele foi orar. Aí ele começou, o tempo que ele tinha de trabalho, a jornada de 8 a 6 de trabalho, ele passou essa jornada em oração, todos os dias, em oração. E as pessoas falaram: o que você está sentindo dele? Ele falou assim: só meu maxilar doendo e a boca seca, mais nada. Como é que é esse negócio aqui? Aí certa vez, foi um pregador renomado, muito pregador de alto nível na cidade dele, levar uma palavra. Aí eles chamaram ele: ó Deus, fulano de tal vai vir aqui trazer uma palavra essa noite e tal, vem aí. Aí ele falou assim: eu vou, né? Deus me chamou para o ministério integral, então Deus não vai se importar que eu pare de orar um pouquinho e vai ali assistir o culto. Luciano Subirá, David Villa, Pastor Cirilo, tudo é muito simpatizante desse David Robertson. Ele teve uma influência muito grande no ministério desses homens. Luiz Hermínio, depois vimos pesquisas no YouTube. Aí David Robertson foi até aquele lugar e ele já estava há 3 meses orando todos os dias de 8 a 6. Todos os dias de 8 a 6. Ele entrava para o quarto e orava de 8 a 6 todos os dias. Durante 3 meses ele já estava nesse propósito. Aí ele chegou naquela igreja, sentou lá e o pregador está pregando. Os irmãos prestando atenção. Aí do nada David Robertson estourou assim. Ele viu uma mulher sentada. Uma das pernas da mulher, ela só tinha perna daqui para cima, não tinha essa parte de baixo da perna, do joelho para baixo. Ele olhou assim, aí ele viu nitidamente aquela perna crescendo. Ele olhou e falou: falou com a mulher do lado dele: ali, a perna da mulher cresceu, você viu? E a mulher olhou assim: você está vendo coisa, a perna dela está pequena ainda, a mesma coisa. Ele olhou assim: está pequena mesmo, eu vi crescendo. Aí ele entendeu na hora que Deus estava querendo usar ele para curar aquela mulher. Aí ele já levantou no meio de todo mundo assim, foi lá e começou a orar: que esse menino cresça agora em nome de Jesus e tal. E do nada a perna da mulher cresceu. Aí a mulher saiu
para a igreja. Aí todo mundo esqueceu o pregador famoso que estava pregando e começou a dar atenção para o que David estava falando. Aí David começou a implantar na igreja esse ministério de oração integral. E David fala que em uma igreja tem que ter pelo menos 3 pessoas com esse ministério integral de oração. Luiz Hermínio leva isso tão a sério que tem uma equipe na igreja dele, lá em Itajaí, acho que é Itajaí mesmo, na igreja dele, tem uma equipe de oração que eles são remunerados. Eles vivem naquela igreja, fichou eles nesse sentido de oração. Não sei como é que foi a assinatura que teve na carteira, eles estão fichados e eles ganham para orar o dia todo na igreja. Onde é que o Luiz Hermínio está hoje? Ele entendeu a chave que é. Eu não sei quem que Deus vai separar aqui na igreja. Talvez Deus pode separar você primeiro do que eu para o ministério integral. Eu não estou com pressa nenhuma disso. Talvez Deus pode separar você primeiro do que eu. Mas a chave para mover as engrenagens dessa igreja, para nós resgatarmos a essência da igreja primitiva, vai ser a oração. Por que eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo? Porque automaticamente quem é cheio do Espírito Santo tem uma vida de oração. Tem uma grande diferença entre você ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que eu não consigo transmitir para você. Paulo lá em Efésios 5,18 ele fala assim, não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um ato que eu tenho que fazer, eu tenho que me encher do Espírito. Em Atos 4 os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Receber é diferente de ser cheio. Para você ser cheio do Espírito Santo, com certeza você tem que ter uma vida de íntima oração com Deus. Muitos de nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença, mas cheio até transbordar, eu não sei se nós chegamos a esse nível aí, mas nós estamos caminhando para lá. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? 7 homens de boa reputação. Como assim de boa reputação? Pessoa que não fala mal dos outros, está na rodinha falando mal da vida dos outros. Pessoas bom pagadores, irrepreensíveis. Essas são as qualidades dos futuros obreiros aqui da imagem. Não só os que vão ter ministério integral, viu? Dos futuros obreiros aqui da imagem. Pessoas que na rodinha está só detonando com a vida dos outros. Pode esquecer, Jesus não vai separar você. Isso serve para mim também, viu? Porque tem muita gente que tem problema com a noiva, né? Que não é com o pastor, não. Isso serve para mim também. Você pensa que eu não vigio nisso o tempo inteiro? Não. Às vezes a pessoa chega falando mal do outro, quando eu vejo, eu já estou falando também, o Espírito Santo está... Vigia, rapaz, eu já corto na hora. Ah, mas você está fazendo errado, por isso nós estamos falando. Você está falando mal, porque a pessoa está fazendo errado mesmo, se não estava falando, era bem. Você tem boa reputação. Está entendendo? Pastor, e pode ser mulheres também, que a palavra que fala só homens. Aqui eles estavam separando 7 diáconos. Eles separaram 7 diáconos para cuidar do serviço da igreja. Não pode ter diaconisa, não? Pode. Tem base bíblica para isso? Tem. A palavra diácono, ela quer dizer servidor, aquele que serve. Aqueles separaram 7 homens, mas não significa que não podia separar mulheres. Porque Paulo, lá em Romanos 16,
Paulo fala assim, no finalzinho da carta de Romanos, no capítulo 16, Paulo fala assim com os irmãos de Roma: ó, vocês recebem a irmã Febe aí, porque ela é uma diaconisa aqui onde eu estou. A irmã Febe era uma das que financiaram o ministério de Paulo. Ela tinha o querel e ela era diaconisa. Paulo fala: vocês recebem ela aí com honra, porque ela é uma das servidoras aqui deste lugar. Ou seja, pode separar as diaconisas também. Está entendendo? Então as irmãs aí, os irmãos, em nome de Jesus, que você já sente que Deus te chamou para alguma coisa. Eu não sei se vai ser amanhã, depois de amanhã, se é daqui a um ano, que o óleo vai descer sobre a sua cabeça. Não fica ansioso por isso não. Sabe qual tem que ser seu anseio? O ser cheio do Espírito Santo, por ter uma boa reputação, por ter uma sabedoria na palavra. Homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. Sabedoria onde? Aqui, ó, na palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Já estou finalizando já. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu sei que os irmãos já estão orando. Eu sei que os irmãos já estão buscando a presença. Eu sei que nós estamos no caminho certo. Mas aquela pergunta, irmão Darlan, que não quer calar na nossa mente: o que está faltando? Está faltando uma entrega a mais. Nós podemos um pouco mais. Eles vão olhar para nós como os discípulos de Emaús olharam para Jesus e vão nos identificar pelo nosso relacionamento com Deus. Como é que você se identifica se aquele irmão é da Emava ou é de outra igreja? Não, aquele é da Emava, é o relacionamento que ele tem com Deus. Está entendendo? Eles vão nos identificar pelo nosso relacionamento com Deus. Eles vão nos ver nas matas aqui do bairro de São Paulo, igual eu encontro muitos irmãos da Deus em Amor ali. A Deus em Amor é uma igreja que eles prezam muito pela oração. Então nós vamos ter essa identidade. Eles vão nos identificar pelo nosso relacionamento com Deus. Nós queremos pregar bonito, queremos. Nós queremos cantar bonito, queremos. Nós queremos fazer tudo aqui com excelência, queremos. Mas a nossa prioridade, tem que ser o ministério da oração. Está entendendo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Você vai, pensa naquilo que Deus te chamou para fazer. Você que já sabe o que Deus te chamou para fazer, pensa no seu ministério agora. Você que ainda não sabe qual é o seu chamado, você vai fazer diferente. Você vai começar a pedir a Deus em espírito para destravar a sua mente, para você entender qual é o seu chamado. Em nome de Jesus.